Segunda-feira, mais um dia de ciências. E aí, vocês gostaram da nossa aula de semana passada sobre os animais aquáticos? Gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre eles? Hoje a gente vai falar sobre tipos de água. Vocês conhecem esses 3 tipos de água? Vocês sabem qual que é a diferença da água doce, da água salgada e da água salobra? Vocês já tinham ouvido falar esse nome? Água salobra? Hoje nós vamos estudar um pouquinho a diferença desses 3 tipos de água e que águas são essas e aonde nós encontramos elas. Vamos lá? Nossa aula hoje vai ser no livro, lá na página 12 até a nossa página 15. Começando lá na página 12, a gente vê um pouquinho sobre a água salgada e a água doce. A gente sabe que água salgada, pelo nome que ela mesmo tem, significa que ela é salgada. Mas como assim salgada? Será que nós temos sal, nosso sal de cozinha naquela água salgada? Na água salgada a gente tem uma grande quantidade de sais minerais. Não é exatamente o nosso sal de cozinha, é parecido, mas são sais minerais da nossa própria natureza. Então a água salgada, ela é rica em sais naturais, por isso que ela é chamada de água salgada. E qual é um exemplo de água salgada? São os mares. Os mares são águas salgadas, eles são ricos em sais minerais. Quando a gente está lá tomando nosso banho na praia, dando uns mergulhos, a gente não sente o sal da água, a gente não sente ela salgada? Ela é igual àquela água que a gente toma em casa? Não, ela é diferente, porque ela é rica em sais minerais. A água doce quer dizer que ela tem açúcar, será? Porque ela é doce? Se a salgada tem sal, a doce tem açúcar? Não, a água doce, ela também tem sais minerais, mas a quantidade de sais minerais que ela tem é bem pouquinho, por isso que ela é chamada de água doce. Diferente da água salgada, que ela é cheia de sais minerais, a água doce, ela tem uma quantidade mínima de sais minerais. E é essa água doce que nós tomamos, que nós bebemos, que nós usamos para cozinhar, que nós usamos para lavar a mão, que nós usamos para lavar o nosso corpo. Mas claro, a nossa água que nós tomamos, ela é doce, mas antes de nós tomarmos ela precisa passar pelo sistema de tratamento, ela precisa ser tratada. Mas aonde a gente encontra água doce? Nos rios. Os rios, eles têm água doce. Águas com quantidade de sais minerais bem pequenininhas. E são essas águas que a gente toma. Mas não vamos lá no rio e tomar. A gente precisa tratar a água para daí a gente conseguir bebê-la. Mas tá, prof, a gente sabe que tem água salgada, nós temos água doce, mas e a água salobra? Onde ela entra? Que tipo de água é essa? A água salobra, ela não tem tantos sais minerais quanto o mar, né, a água salgada, mas ela também não tem a quantidade mínima de sais minerais quanto a água doce dos rios. Ela tem um meio termo, ela tem um pouquinho mais de sais minerais que a água doce, e ela não tem tanto que nem a água salgada. Ela é aquele meio termo, ela fica aqui, no meio. Então, nós temos a água salgada, a água doce e no meio delas nós temos a água salobra. Mas onde a gente encontra essa água salobra? A maioria dos lugares onde a gente encontra ela é aonde o rio se encontra com o mar. Quando eles se encontram, aquela parte onde eles se encontram é água salobra, porque ela tem mais minerais que a água doce e menos que a água salgada. Então, a gente tem a água salobra. Olha essa imagem aqui no nosso livro, na página 12. Nós vemos aqui o rio Amazonas. Esse rio Amazonas é um exemplo de água doce. A quantidade de sais minerais dessa água é mínima. E na outra fotinho aqui a gente tem uma praia aqui em Florianópolis, né? A Praia do Caldeirão. E é uma praia de água salgada. E embaixo nós temos aqui os manguezais.
Os manguezais são exemplos de água salobra, porque ali a gente tem um encontro, tem um pouco de água salgada, um pouco de água doce, e os sais minerais têm uma quantidade um pouquinho maior que a água doce, por isso que são as águas salobras. E são aqui nos manguezais que muitos animais aproveitam para fazer a reprodução e criar os seus filhotinhos, tá? Então aqui tem o desenvolvimento de muitos animais e por isso que os manguezais também são chamados de berçários naturais. Vocês sabiam que a maioria dos manguezais, a maioria das águas salobras do nosso Brasil, elas se encontram na nossa faixa litorânea, que é onde a gente encontra com o mar? Olha esse mapa. Esse mapa tá aqui nesse QR Code do livro de vocês. Se vocês quiserem, pode abrir no QR Code também. Olha só. Toda essa faixa azul que nós temos aqui é a água salobra, que nós também podemos ver nos manguezais. E a maioria da água salobra do nosso Brasil, ela se encontra aqui, nessa faixa litorânea. Por que faixa litorânea? Porque é a faixa onde encontramos o litoral, onde encontramos o mar. Vocês sabiam que a grande parte da água do nosso planeta é água salgada? Olha só na nossa página 13. Nós temos 97% de água salgada. Quase toda a água do nosso planeta, ela é salgada. Se 97% da água do nosso planeta é água salgada, resta quanto para nós tomar? Quanto que resta de água doce? Somente 3%. É pouquíssimo, olha a pouquíssima água que a gente tem para beber. Desse 3%, a maioria dessa água doce é geleiras, são águas congeladas que a gente não consegue usar. Então, a gente tem menos de 3% de água para consumir. Olha a importância de cuidar da nossa água e de não desperdiçar. Porque a gente sabe que o nosso planeta é um planeta rico em água. A gente viu nas últimas aulas a quantidade de água que a gente tem, mas são águas que a gente não consegue beber. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa água. Olha só esse desenho que o livro traz na página 13. Ele mostra o gráfico da quantidade de água. 97% é água salgada e aquele 3% é água doce. Se toda a água do mundo fosse 2 litros, coubesse numa garrafa de 2 litros, essa que a gente tá vendo ali, somente um copinho de 50 ml seria a água para nós tomar. Será que a gente consegue viver só com isso aqui? A gente tem que tomar muito cuidado com a nossa água. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá lá escovando os dentes e a água tá correndo. Quando a gente tá lá tomando banho, cantando e brincando no chuveiro e a água indo embora. Nós precisamos cuidar da nossa água, galera. Nós temos pouquíssima água para beber e a gente precisa cuidar dela. Mas aí a gente pode ficar pensando, tá, prof? Por que a gente deixa a água congelada lá nas geleiras? Olha ali a fotinho da geleira que a gente tem aqui no livro. Por que a gente deixa a água ali? Por que a gente não descongela e não usa? Sabia que essa é uma má ideia? Porque as geleiras, elas são muito importantes para o equilíbrio, para o clima do nosso mundo. Elas estão ali por necessidades climáticas e o equilíbrio das estações. E o Polo Norte precisa ser gelado para que tenha um equilíbrio no nosso planeta. Então, não vai dar para a gente descongelar essas águas para a gente utilizar. A gente precisa economizar. Lá na nossa página 14, vai dizer para nós que no dia 22 de março é o Dia Mundial da Água. A gente já sabia disso, né? Mas vocês sabiam que esse dia ele foi estabelecido pela ONU? Lembra da ONU que a gente já conversou? Organizações das Nações Unidas? Então, a ONU decidiu deixar um dia específico para a água para que todo mundo pensasse nesse dia estratégias para cuidar da água. Mas a água é algo tão importante que a gente usa todo dia que a gente deve sempre estar pensando em medidas para cuidar da água. Então a gente vai fazer uma atividade. Aqui nessa lupinha do nosso livro tem uma atividade que era para ser feita em duplas, mas a gente vai fazer elas individuais. Vocês vão pensar em algum problema que nós temos hoje com o desperdício da água. Alguma coisa que a gente faz que a água é desperdiçada. Mas não vai parar por aí. A gente não vai pensar só no problema. A gente vai pensar na solução também.
Então, vocês vão pegar uma folha 4 ou uma folha do caderno de vocês, como vocês preferirem, e vão pensar em ações para esse problema. De um lado, vocês vão colocar o problema e do outro lado, vocês vão colocar a solução. Podem ser escrito, pode ser em desenho, pode ser em plaquinhas, como vocês preferirem. Pode ser escrito e desenho junto? Pode também. Vocês vão fazer e na nossa aula virtual da semana que vem, vocês vão mostrar para os colegas o problema que vocês falaram e a ação que vocês acharam que dá para fazer, que dá para cuidar desse problema. Tranquilo? Vocês vão colocar a mão na massa e vão fazer essa atividade. Depois, aqui embaixo na página 14, também tem um lápis na mão, que vai falar sobre essas 3 imagens que vocês têm aqui. Vocês vão olhar, nós temos o rio, nós temos o lago e nós temos o mar. E ali vai pedir para vocês pensarem, qual dessas 3 paisagens, quais desses tipos de água tem mais perto de vocês? Se eu pensar aqui mais perto da minha casa, eu tenho mais perto da minha casa um rio, um lago ou um mar? Eu vou recortar o que tiver mais perto da minha casa e vou colar aqui na página 15 e vou responder essas questõezinhas ali sobre a paisagem que tem mais perto de mim. E depois eu vou observar essa cena aqui da página 15, tá? Eu vou observar ela e vou responder essas questões, tá? Tranquilo. Quando vocês terminarem isso, a gente vai lá para o nosso CA. CA na nossa página 56 e 57. E vai falar também sobre esses 3 tipos de água. Vocês vão observar o gráfico, vão responder. Depois vocês vão observar as imagens e também vão responder. E na página 57 vocês vão responder também as questões baseado nesses 3 tipos de água. Hoje nós conhecemos então 3 tipos de águas do nosso planeta. A água salgada, a água doce e a água salobra. Gostaram de conhecer? Vocês já conheciam todos eles? E não se esqueçam, algo muito importante, nós precisamos cuidar da nossa água, porque nós temos pouquíssima água doce no nosso planeta, mas nós usamos muito da nossa água. Vocês sabiam a quantidade de água que a gente usa por segundo? Não? Observem esse QR Code aqui e descubra a quantidade de água usada por segundo no nosso Brasil. Um beijo para vocês, boa atividade e até